Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. Acabamos de almoçar ainda há pouco, né, irmãos? E mesmo por uma razão física, mas por uma razão espiritual, peço que fiquem de pé por um momento enquanto leio esse texto. E isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes. A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. O meu tema é a hora de despertar. E o apóstolo está falando aqui: e isso fazei, conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes. Vamos nos curvar, irmãos, por um momento só, perante a face do Deus eterno, e falemos com Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, o nosso coração cheio de regozijo, de louvor para te dar, porque nos deste teu Filho Jesus, e por Ele o dom inefável de teu Espírito Santo. A energia, o poder de Deus que está em nós, como um poder, uma força potencial, uma energia em potencial, mas que precisa, conforme a tua vontade, tornar-se numa energia contínua em nosso viver e no viver da igreja. Ó Deus, faze com que esta energia do teu Santo Espírito possa manifestar-se contínua em nossa vida e na vida do teu povo. Que Cristo seja tudo em todos e que pela instrumentalidade dos teus filhos, ó Deus, possa o Brasil e o mundo conhecer a graça que se revelou salvadora em Cristo Jesus nosso Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Podeis sentar. O missionário Joe Terry está aqui conosco desde ontem à noite. E nesses últimos dias, quando estava fazendo leituras e procurando algo mais que ler sobre a minha responsabilidade nessa ocasião, chegou-me às mãos 2 exemplares do pastor Joe Terry, livros da sua pena. O primeiro volume e o segundo volume, O Propósito Eterno de Deus, Avivamento. Ele esteve comigo lá no meu escritório, falou do que ele já está produzindo mais, de outros que ele pretende produzir, para que tais escritos se espalhem e possa realmente sensibilizar e sacudir o povo de Deus nas igrejas, para viver a vida avivada. Eu estava pegando ontem a revista Manchete e lá encontrei uma reportagem interessante sobre o sono, os 10 mandamentos do sono. Não vou reproduzi-los aqui, mas bem que poderia falar sobre os 10 fatores que levam o sono, a igreja ao sono espiritual. Mas lá tem um espaço, uma janela naquela reportagem falando sobre o sono dos imortais. Falando então de celebridades brasileiras e como eles dormem. E eu fiquei pensando de repente, porque a minha cabeça estava ligada com esse congresso, fiquei pensando no sono dos imortais numa outra ótica. A igreja é uma comunidade de pessoas que se tornaram imortais pelo Evangelho,
Paulo fala sobre isso, a imortalidade pelo Evangelho. Cada crente tem alcançado a vida eterna, tornado imortal. Jamais vamos perder a salvação, o dom da vida eterna que Deus nos deu por seu Filho Jesus. No entanto, meus irmãos, nós imortais pela graça de Cristo, quanta vez temos as nossas almas adormecidas no sono do conformismo, da indiferença, da incredulidade, etc. E é desse sono que nós precisamos sair, para que o Espírito de Deus possa usar as nossas vidas. A carta de Paulo aos Romanos, meus irmãos, é uma carta singular. Ela é considerada o maior tratado teológico do apóstolo São Paulo. E não poderia ser diferente, porque o tema da carta é a justificação pela fé. E Paulo estava preocupado do assodamento dos judaizantes no seio das igrejas cristãs, querendo tirar os crentes da graça de Cristo e conduzi-los à observância, à dependência da lei que já se tornara caduca pela revelação eficaz de Jesus Cristo. Então Paulo começa essa carta aos Romanos. Esta carta foi escrita no ano 58 da nossa era. Paulo estava em Corinto, na terceira viagem missionária, e dali escreve para a igreja em Roma, que ele não conhecera ainda, mas que desejava tanto conhecer. A igreja cristã que estava na capital do mundo, Roma. E hoje, meus irmãos, pensemos, nós estamos no Rio de Janeiro, numa das maiores capitais do mundo, com seus cerca de 13 milhões de habitantes na grande Rio de Janeiro. Há que pensar sobre a nossa situação nesta cidade, em face ao contexto em que nós estamos vivendo. Quando olhamos para esta carta do apóstolo São Paulo, vemos logo no primeiro capítulo, dirigindo-se ele à igreja, e diz ele, no versículo 6, entre os quais sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os que estais em Roma, amados de Deus, chamados para serdes santos. É a esse grupo de pessoas que Paulo está escrevendo, a quem ele chama, chamados para serdes de Cristo Jesus, amados de Deus, chamados para serdes santos. E no capítulo 2, no capítulo 1 ainda Paulo fala sobre a idolatria e depravação dos gentios, no capítulo 2 sobre a impenitência dos judeus, a justiça de Deus, no capítulo 3 o privilégio dos judeus, a justiça de Deus, e no versículo 23 ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Os irmãos podem completar, não podem? Mas o dom gratuito. Aliás, o versículo 23 do capítulo 3 diz coisa diferente, estou confundindo com o versículo 23 do capítulo 6. No capítulo 3, 23, Paulo diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 4 e no capítulo 5, Paulo então aprofunda a sua discussão sobre a justificação pela fé. E no versículo 1 do capítulo 5 diz ele, sendo pois, irmãos? Sendo pois justificados pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 6 prossegue ele, falando sobre a graça que não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. E no capítulo 7 ele fala sobre a lei e a graça. A lei dada por Moisés e a graça que se revelou através de Cristo Jesus. E ainda fala sobre a lei e o pecado. Mas no capítulo 8, Paulo fala sobre a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito Santo de Deus. Diz ele, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E prossegue falando sobre a lei do Espírito de vida, que Deus nos dá através de seu Santo Espírito. No capítulo 9,